Olá, pessoal. Essa semana nós vamos fazer a avaliação diagnóstica de entrada, a ADE. Essa prova já chegou da Secretaria da Educação, tá? Vocês vão assistir todas as explicações, anotar e depois preencher o formulário e enviar. Questão número 1. Um professor de natação quer utilizar uma das raias flutuantes da piscina para montar uma atividade para seus alunos. Nessa atividade, 2 alunos sairão ao mesmo tempo de um mesmo ponto dessa raia, cada um em direção a um lado da piscina. Observe no desenho abaixo a piscina, que tem borda retangular, e a indicação dos 2 lados da borda dessa piscina que o professor pretende utilizar nessa atividade. O objetivo desse professor é que, nadando em linha reta, esses alunos nadem a mesma distância até atingirem seus respectivos lados da borda da piscina. Com esse objetivo, o ângulo formado entre a raia e o lado 1 da piscina deverá ser... Então, aqui é o lado 1, aqui é o lado 2. A piscina é retangular, tem o formato de um retângulo. Então, aqui está a raia flutuante. Os nadadores vão sair, um nessa direção e outro nessa direção, saindo do mesmo lugar. Então, esse nadador vai atingir o lado 1 e esse nadador vai atingir o lado 2. Eles vão nadar a mesma distância, então quer dizer que vai formar aqui um triângulo, a raia com esse lado 1 vai formar um triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais. Então, esse lado, essa medida aqui vai ser a mesma medida aqui. Aqui vai formar um quadrado. Então, o quadrado, todos os ângulos do quadrado é 90 graus. Então, aqui vai ser 90 graus, aqui o quadrado, os 4 lados, os 4 ângulos do quadrado formando um ângulo de 90 graus. A raia vai dividir bem na metade o ângulo de 90 graus. Então, a pergunta é, qual o valor desse ângulo formado aqui? Então, se aqui o ângulo reto é 90 graus, a metade vai ser quanto? Questão número 2. Gustavo foi a uma sorveteria comprar um açaí no copo, que é montado de acordo com o combo escolhido pelo cliente. Ele escolheu o combo de açaí no copo com uma opção de calda, uma opção de fruta e uma de comprimento. Essa sorveteria oferece 2 tipos de calda, 3 espécies de fruta e 5 opções de complemento. Com o combo escolhido, Gustavo tem quantas opções diferentes de montar esse açaí no copo? Então, tem 2 tipos de calda, 3 espécies de fruta e 5 opções de complemento. Basta vocês multiplicarem. 2 vezes 3 vezes 5. Questão número 3. Considere a equação menos 2x mais 4y igual a 0. Qual é a representação gráfica dessa equação? Então, a equação do primeiro grau é representada dessa forma aqui. Y igual a x mais b. O número que vem junto com o x é o valor do a e o número que vem sozinho é o valor do b. Então, o gráfico dessa função, o valor do a, ela diz quando o gráfico é crescente, se for positivo vai ser crescente, e se for negativo vai ser decrescente, vai virar a direção da reta. E esse valor do b, dependendo do valor do b, se o b for 1, a reta vai passar em cima do 1 na reta y. O gráfico, né? O que forma o gráfico. Se for 0, ele vai passar em cima do 0. Se for menos 2, a reta vai passar em cima do menos 2. Então, nessa equação aqui, primeiro nós vamos deixar nessa forma de configurada aqui. Então, menos 2x mais 4y igual a 0. Deixa o y, 4y sozinho. Esse menos 2x ele vai passar mais para cá. Deixa o y sozinho, igual 2x, passa o 4 dividindo. Dá para simplificar por 2 aqui. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, y é igual a meio x. Essa é a forma reduzida da equação. Meio quer dizer que o a é positivo, então o gráfico vai ser crescente. A reta vai ser crescente. Não tem nenhum valor aqui para b. Então, não tem nenhum valor para b, quer dizer que ele passa em cima do 0. Então, observe as alternativas e assinala a resposta. Questão número 4. Um professor, durante uma aula de reforço para 4 alunos, desenhou o quadrilátero na malha quadriculada abaixo, informando que, pela definição desse quadrilátero, os triângulos PQT, QRT, RST e PST são congruentes.
quer dizer que esses 4 triângulos aqui são iguais. Congruentes quer dizer que eles são iguais, são as mesmas medidas. Em seguida, esse professor solicitou que cada um dos seus 4 alunos analisasse o desenho e formulasse uma conclusão diferente a respeito dos elementos desse quadrilátero. Observe abaixo as 4 conclusões que surgiram dessa atividade. Gustavo disse: os segmentos PR e SQ são congruentes, então PR daqui até e essa reta aqui, PR, e SQ, essa aqui. Então está perguntando se essa medida aqui e essa medida aqui são iguais? Falso. Yasmin disse: os ângulos RSP, quer dizer, o ângulo S e o ângulo Q são suplementares, quer dizer que esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui formam 180 graus? Não, está errado. Lázaro, os segmentos PT, de P até T, de R até T, de S até T e de Q até T são congruentes. Então, PT e RT é a mesma medida. ST e QT também é a mesma medida. Então, Lázaro, verdadeiro. Otávio, o quadrilátero é um quadrado? Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Então, no caso, isso aqui não é um quadrado. Questão número 5. Gustavo fez todas as provas e trabalhos escolares de geografia do 4º bimestre de 2019 e obteve as seguintes notas: 92, 88, 76, 88 e 66. A nota bimestral de cada disciplina na escola de Gustavo corresponde à média aritmética de todas as notas obtidas pelo aluno no bimestre. Qual foi a nota bimestral de Gustavo em geografia no 4º bimestre de 2019? Então, se a nota é a média aritmética, eu vou somar a primeira nota 92, mais 88, mais 76, mais 88 e mais 66. Como são 5 notas, soma e divide por 5, vai saber a média. Questão número 6. Observe a figura em cinza na malha quadriculada, essa figura aqui. Essa figura será refletida em relação à reta R e, em seguida, rotacionada no sentido anti-horário. Anti-horário é no sentido contrário do relógio. Então, o relógio ele anda assim, que é o sentido horário. No sentido contrário é o sentido anti-horário, equivalente a um ângulo reto. Então, ele vai rotacionar 90 graus, que é o ângulo reto. Qual é a figura que vai obter? Então, se eu quero refletir uma figura refletida, quer dizer, aqui tem a figura. Como se fosse no espelho, um espelho aqui vai refletir a figura. Então, essa figura, nessa posição aqui, se ela for refletida, ela vai virar essa posição. E se eu quero rotacionar um ângulo reto, quer dizer, um ângulo de 90 graus, aqui está essa figura. 90 graus, eu tenho que girar ela assim, ó. Está assim, nessa posição. Gira assim, 90 graus. Então, a mesma coisa vocês vão fazer com essa figura aqui. Na questão número 7, uma sorveteria disponibiliza 2 tipos de casquinha, 6 sabores de sorvete e 4 sabores de cobertura para os clientes montarem seus próprios sorvetes de casquinha. Renan foi a essa sorveteria e irá montar um sorvete de casquinha escolhendo um tipo de casquinha, um sabor de sorvete e um sabor de cobertura. Quantas possibilidades diferentes Renan tem para montar seu sorvete de casquinha nessa sorveteria? Então, ele tem 2 tipos de casquinha para escolher. Então, 2 possibilidades para escolher casquinha. 6 sabores de sorvete. Então, tem 6 sabores para escolher. E 4 sabores de cobertura. Então, tem 4 tipos de cobertura para escolher. Basta multiplicar. 2 vezes 6 vezes 4. Questão número 8. Mariana faz colchas utilizando sempre retalhos quadrados de tamanhos iguais, feitos com tecidos diferentes. Para estimar a quantidade de linha que ela vai precisar para costurar os retalhos de uma colcha, ela utiliza a expressão 3x vezes 4y, na qual x é a quantidade de retalhos quadrados que compõem a colcha, e y é a medida do lado de cada um dos retalhos. Atualmente, Mariana está produzindo uma colcha que terá
ao todo 82 quadrados de tecido cujos lados medem 12 centímetros. De acordo com a estimativa que Mariana utiliza, ela precisará de quantos centímetros de linha ao todo para costurar os retalhos dessa colcha? Então, para produzir uma colcha, a colcha ela utiliza quadrados de tecido. Então, cada quadradinho de tecido é representado pela letra X. E o lado, a medida de cada um desses quadradinhos é representado pela letra Y. O quadrado tem lado todos iguais. Então, o lado do quadrado, no caso, vai ser Y. Então, ela utiliza essa fórmula aqui para calcular a quantidade de linha. 3 vezes x vezes 4y. Então, o x é a quantidade de quadrado e o y é a medida do lado do quadrado. Então, ela vai precisar, para produzir a colcha, 82 quadrados de tecido. Então, ela vai, no lugar do x, vai substituir por 82. Então, vai ficar 3 vezes 82. Cada medida do quadradinho vai ter 12 centímetros. Então, o y vai valer 12. Então, 4 vezes y. Basta multiplicar tudo aqui. 3 vezes 82 vezes 4 vezes 12, já vai chegar na resposta. Questão número 9. Em um sorteio de patinação no gelo estarão classificados para a grande final apenas os competidores que tiverem notas maiores ou iguais à mediana das notas obtidas na semifinal. As notas obtidas pelos competidores na semifinal foram 58,10, 57,53, no total foram 14 números. A mediana das notas obtidas nessa semifinal é. Então, aqui estão todas as 14 notas. Para calcular a mediana, a primeira coisa que tem que fazer é colocar em ordem crescente. Então, do menor para o maior. Então, o menor é 57,53, depois vem 58,10, depois 59,65. Está na ordem crescente. Agora, eu vou cancelar as extremidades. Então, eu vou cancelar o primeiro com o último. Eu coloquei de cores iguais. Então, amarelo com amarelo, verde com verde, azul com azul, rosa com rosa. O que aconteceu? Vai sobrar esses dois números aqui. Então, para calcular a mediana, quando eu tenho quantidade par de números, eu vou cancelando as extremidades. Os dois números que sobrar bem no meio, soma e divide por 2. Então, agora vai somar 65,40 mais 69,44. Soma esses dois números e divide por 2, vai descobrir a mediana. Se a quantidade fosse ímpar, já ia ficar só um número só, mas como a quantidade é par, tem que achar a média desses dois números aqui. Então, soma e divide por 2. Questão número 10. Durante uma atividade de matemática, Juliano propôs aos seus alunos a construção de um triângulo PQR. Para isso, ele apresentou 4 conjuntos contendo segmentos e suas respectivas medidas, conforme está apresentado no quadro abaixo. Com qual dessas medidas é possível construir o triângulo PQR? Então, aqui tem 3 medidas de retas, cada item. Com qual dessas medidas vai ser possível construir um triângulo? Lembrando que tem uma condição para construir triângulo, não é todas as medidas que é possível construir um triângulo. Então, para construir um triângulo, a soma de duas medidas tem que ser maior do que o terceiro lado. Tá? Eu pego duas medidas do triângulo. Se a soma for maior do que o terceiro lado, é possível a construção. Tá? Então, a condição é: a soma das medidas de dois lados de um triângulo deverá sempre ser maior que a medida do terceiro lado. Então, vamos supor aqui no primeiro exemplo, eu tenho a medida A, eu vou colocar 30, a medida B 10 e a medida C 10. Se eu pegar a medida A soma de B e C tem que ser maior do que A para construir triângulo. Se eu pegar a medida B, se eu pegar essa medida 10 aqui, que é o B, a soma do A e o C tem que ser maior do que 10. Se eu pegar a medida C, a soma do A mais B tem que ser maior do que o C. Então, por exemplo, eu vou pegar o A, que é 30. 30, o B e o C, vou somar o B mais C. 10 mais 10 dá 20. Então, 30 é menor do que 20? Errado, aqui já não dá para construir um triângulo, porque o 30 é maior do que 20. Vou pegar aqui a medida B. 10, eu vou somar o A e o C.
30 mais 10 dá 40. Aqui nessa condição aqui deu correto, mas aqui não. Então, mesmo se uma das condições não der certa, não vai ser possível construir o triângulo. Então, nessa primeira aqui já não dá. Então, vocês vão testar as outras 3 alternativas. Questão número 11. Rafael tem um recipiente sem tampa no formato de um cilindro circular reto, de 15 cm de altura e 405 cm de capacidade. Ele armazenou uma determinada quantidade de um produto químico nesse recipiente e pretende tampá-lo com uma das tampas circulares que possui. Para isso, Rafael utilizará uma tampa que tenha medida de diâmetro no mínimo meio centímetro maior que a medida do diâmetro da borda desse recipiente. Qual é a medida do diâmetro da menor tampa circular que Rafael pode utilizar para cobrir completamente esse recipiente? Então, cilindro circular reto é como se fosse aqui uma lata, essa espécie de sólido aqui. Então, aqui ele quer pôr uma tampa, só que essa tampa tem que ter meio centímetro maior do que o tamanho da base do cilindro, da borda. Então, para isso eu sei que a altura aqui é 15 centímetros e o volume aqui é 405 centímetros cúbicos. O cilindro ele tem uma fórmula para calcular o volume. A fórmula do cilindro para calcular o volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Considerando que o π aqui valendo 3, tá? No lugar do π a gente vai substituir só por 3. Então, o volume já está falando que é 405, vou substituir aqui no lugar do V 405, igual, o π tá pedindo para substituir por 3, então no lugar do π 3, o raio eu não sei, então copia o R ao quadrado, vezes a altura aqui é 15. Então, o raio seria aqui, a base circular do cilindro, do centro até uma extremidade qualquer aqui da circunferência da base, é o raio. Então, toda a medida do raio aqui, de um ponto a outro da circunferência passando pelo centro, seria o diâmetro. Então, aqui é diâmetro, a metade é o raio. Então, aqui, continuando aqui na equação, a altura é 15, raio não sei, o π vale 3 e o volume 405. 3 vezes 15 dá 45. Então, dividindo 405 por 45 vai dar 9. R ao quadrado igual a 9. A operação inversa da potência raiz. Raiz de 9 é 3. Então, eu sei que o raio aqui vale 3 e 3. O diâmetro eu tenho que somar 3 mais 3. Só que a borda da tampa aqui tem que ter meio centímetro maior. Então, você vai somar, o diâmetro aqui é 6, soma mais meio para saber quanto que tem que ser a medida da tampa. Questão número 12. Márcia fez um experimento em laboratório misturando uma substância a uma solução. A razão entre a quantidade da substância em miligramas e a quantidade de solução em centímetros cúbicos que ela utilizou foi de 2/3. Ao todo, Márcia utilizou 18 centímetros cúbicos da solução nesse experimento. Qual foi a quantidade dessa substância em miligrama que Márcia utilizou nesse experimento? Então, a razão é a quantidade de substância por quantidade de solução. A cada 2 miligramas da substância, ela precisa de 3 centímetros cúbicos da solução. Então, se ela utilizou 18 centímetros cúbicos da solução, 18 centímetros, então tem que ser na ordem, substância e solução. Então, 18 centímetros cúbicos da solução. Quanto de substância que ela vai precisar? Então, faz a regra de 3. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 18, 36. Divide aqui, já sabe o valor, a quantidade de x, a quantidade de substância que ela utilizou. Número 13. Observe o sólido geométrico apresentado abaixo. Uma vista superior desse sólido está representado em. Então, se eu olhar essa figura de cima, qual das alternativas vai representar essa figura olhando de cima, a vista superior?